bom? Pessoal, faz tempo que eu queria fazer esse vídeo e agora se chegou a oportunidade. Nós vamos apresentar uma palestra do professor Pierre. Gente, simplesmente uma sumidade. Não que eu quero que você assista o vídeo até final. Claro que eu quero, tá? Mas esse professor Pierre, ele é foi um professor de cursinho, dos fundadores lá do Ângulo, uma sumidade. Infelizmente nos deixou e eu achei na internet, eu tive o prazer de assistir uma palestra dele aqui no Ângulo de Penápolis. Eu achei essa palestra dele e eu resolvi reagir a esta palestra comentando ela. Mas o que eu falei para vocês, assistam até o final, porque realmente vale a pena. Você que está estudando, ou você, presta atenção, ou você que é pai de aluno estudando, tá? Desde o primário até a faculdade. Esse cara abre a mente da gente sobre a importância do estudo, mas uma técnica de estudar. Não é estudar por estudar, tá? Vamos assistir comigo? Vamos assistir lá? Bom, boa tarde. Há alguns anos, uns 5, 6 anos atrás, eu fui homenageado pela Rede Globo no Dia dos Professores. No meio de uma aula, minha aula foi invadida pela Ana Maria Braga. Não sei se alguém chegou a assistir essa cena triste. E hoje, eu me sinto homenageado por ter sido convidado para conversar com vocês no Dia do Professor. E essa homenagem de hoje, para mim, é 1000 vezes mais importante do que a da Globo, com certeza absoluta. Eu comecei a dar aula com 18 anos. Tenho 65. Quando completei 60, fiquei muito feliz. Ele tá falando que eu descobri que o Estatuto do Ele foi homenageado pela Rede Globo, então para vocês verem que realmente ele é alguém assim com muita influência. Idoso prevalece sobre o da criança e do adolescente. Agora eu posso bater nos alunos, que não me acontece nada. É um sonho que eu acalentei durante toda a minha carreira. Mas, de qualquer forma, eu juntei, acho que um bocado de experiência. Eu gostaria de passar um pouco dessa experiência para vocês. Só no cursinho, eu já dei aula no fundamental, já dei aula no prézinho. Talvez é que todo professor quer. Mentira, gente, mentira. Nenhum professor quer praticar uma violência dessa com os alunos. Já dei aula no colegial, dei aula em graduação, dei aula na pós-graduação da PUC durante 4 anos, num curso de formação de terapeutas familiares. Mas, digamos assim, a minha maior experiência é no cursinho, né? Já tive, até hoje, 100.400 alunos. 100.400 provas vivas de que o sistema educacional brasileiro tem problemas seríssimos. Porque se não tivesse, não teria cursinho. Eu me sinto no cursinho, falo isso até no meu livro, como se eu fosse um médico que trabalha numa UTI especializada em atender vítimas de erros médicos. Ou seja, eu trabalho numa UTI educacional. Sempre é uma verdade, né? Só que hoje nós não temos cursinho por outra realidade. Aumentou-se o número de faculdade e a necessidade da qualidade para essa faculdade diminuiu. Já é outra situação. Especializado em atender vítimas de erros educacionais. Erros educacionais que eu gostaria de colocar para vocês, porque são fáceis de serem corrigidos. Extremamente fáceis. Quando eu dava aula na PUC, para os terapeutas familiares, eu dava aula de teoria dos sistemas, né? Mostrar que a família é um sistema. Eu sempre dizia para eles, se você está perdendo o jogo, não mude os jogadores. Mude as regras do jogo. Se você encontrar esses livros, eu inclusive, aquela história, eu emprestei e não me devolveram, eu tinha os dois. Eu emprestei e não me devolveram. Amigo, tudo bem, deixa quieto. Mas assim, procure ele na internet, eu vou até procurar e ver se eu ponho aqui na descrição, que realmente compensa esses livros você ter como um manual. O educacional brasileiro está doente, não precisa mudar os professores.
Não precisa mudar os alunos e não precisa mudar as famílias. Tem que mudar as regras do jogo. Nós estamos jogando o jogo segundo as regras erradas. Partindo, inclusive, de princípios ou antiquados ou completamente equivocados. Quando eu falo antiquado, tem gente que já imagina, fala, esse cara não gosta de computador. Tem alguém aqui que ouve nos fins de semana o meu programa na Rádio Eldorado? Qual é o tema? Computador. Certo? O primeiro computador que eu programei foi em 1967. Aliás, a primeira vez que foi publicado numa revista brasileira. Não, ó, gente, vamos entender. Nada aí de você exagerar, vai falar que Paulo Freire, não tem nada a ver isso. O que ele está falando aí são princípios que nós embargamos lá na década de 80, 90, o socioconstrutivismo, que funcionou muito bem por um tempo lá na Europa, e aqui vamos dizer assim, insistem em fazer esse sistema que não deu certo. A listagem de um software pedagógico fui eu que fiz. Eu adoro o computador, usado de forma inteligente. Aliás, por falar em inteligência, quando escrevi o primeiro livro, o segundo, a editora cuspiu sangue para poder lançar hoje. Vocês têm o privilégio de ser os primeiros a ver esse segundo. Esse é dedicado a pais, o primeiro é dedicado a alunos, e o número 3, que eu prometo para vocês para o começo do ano que vem, é dedicado a professores. Eu ia lançar hoje o dos professores, mas sinceramente não deu tempo. Quando lancei o primeiro, Aprendendo Inteligência, já levei cacetada. Chegou uma psicopedagoga para mim, sabe aquelas psicopedagogas bem arrogantes? Desde quando inteligência se aprende? Eu falei, no seu caso... Eu nem sei se tem de dedicado a professor, mas os outros que eu falei são muito bons mesmo. Nunca. Agora, no caso dos meus alunos, existe essa possibilidade. Antigamente, se achava que a inteligência fosse uma questão de nascença, certo? Fosse uma questão genética. Tanto é que há estudos que mostram que filhos de pais inteligentes são mais inteligentes. Só que o estudo... É verdade. Eu sou psicopedagogo e tem essa questão aí que é bem discutido no meio. Mostra que isso vale mesmo que o filho seja adotivo. Ou seja, o ambiente é fundamental. Então, hoje, as neurociências já mostram... Tem cara que fala, desculpe, isso não é físico, sou. Só que como eu dei aula de computação durante muito tempo, dei aula durante muito tempo de inteligência artificial e configuração de redes neurais, eu me vi obrigado a estudar o cérebro humano. O ambiente, manter livros, manter a mente da criança ocupada, isso que ele quer dizer, tá? A criança vai ser inteligente? Vai, mas você tem que estimular ela para isso acontecer. Não vem do nada. Livro não cai do céu, você tem que comprar. Que é o único computador que realmente pensa, por enquanto. Então, na realidade, as neurociências mostram hoje em dia o quê? Que inteligência, talento e vocação são qualidades aprendidas. Às vezes, de uma forma tão precoce, que as pessoas pensam que é de nascença. Eu vou dar um exemplo. Há 30 anos atrás, uma revista francesa de divulgação científica chamada La Recherche publicou um artigo mostrando que a astrologia não é ciência, é pseudociência, ou seja, a astrologia não funciona. A Associação dos Astrólogos Franceses imediatamente processou a revista. E a revista, para se defender, fez uma coisa maravilhosa. Contratou um instituto de pesquisa, falou, então vamos ver cientificamente. Fizeram a mesma pesquisa de campo que dei a Sofia. Sofia, onde você está? A Sofia tinha dúvidas, você não inventou, você foi lá, fez a pesquisa. Pesquisaram milhares de pessoas em termos de inteligência, talento, vocação, caráter, profissão, etc, etc, etc. E depois tabularam em função do signo para saber no que cada signo se sobressaía. A média deu exatamente a mesma. Ou seja, nenhum signo do zodíaco tem alguma característica especial. A média foi exatamente a mesma. Sinto muito decepcionar as pessoas que acreditam em astrologia, mas esse estudo mostrou que a astrologia realmente não funciona. Teve uma vez uma mãe indignada que chegou para mim e falou, então por que o jornal publica horóscopo? Falei, aonde, minha senhora? Na página humorística, junto com as histórias em quadrinho. Eu leio horóscopo. Acho divertidíssimo. Leão.
coisa interessante, né? Muita gente acredita nisso e o professor Pierre deixa claro aí que isso não funciona, tá? Cuidado com os falsos amigos. Precisa ser de leão para tomar cuidado com os falsos amigos. Mas nessa pesquisa surgiu uma coisa estranhíssima. Apesar de estar demonstrado que os signos não influem absolutamente em nada, os nascidos em Capricórnio, Aquário e Peixes mostraram ter um QI mais elevado do que os outros 9 signos. E tira esse sorrisinho dos seus lábios, que só os nascidos na França, em Capricórnio, Aquário e Peixes. Agora, por que os nascidos na França, em Capricórnio, Aquário e Peixes, têm um nível de inteligência mais elevado que os outros 9 signos? Simples. Capricórnio, Aquário e Peixes, dezembro, janeiro e fevereiro, inverno, faz frio. Faz muito frio. E na França os pais saem menos de casa e ficam mais tempo com o nenê. E só o fato do nenê ter tido mais assistência, mais estímulos, mais carinho, mais presença, faz com que ele se desenvolva intelectualmente mais que os outros. E uma característica tão precoce, tão absurdamente precoce, que as pessoas acham que é mais tempo útil, mais tempo familiar, mais tempo de qualidade. Isso que tem que priorizar. Eu sempre digo para o reunião de pais, não priorize quantidade, priorize qualidade. Licença. Então, na realidade, quando nós nascemos folhas em branco. E podemos ser qualquer coisa. Ninguém nasce matemático, poeta ou músico. Nós nascemos tudo. E a vida vai tirando. Quando o certo seria que a vida fosse acrescentando. Uma tábua rasa, né? Como Rousseau já falava, né? Mas não é totalmente, tá? Mas isso aí não deixa de ser verdade. Problema. Bom, mas de qualquer forma, só para resumir, é bom que todos nós tomemos consciência que na nossa frente nós temos uma escada, chamada escada da inteligência. Todos nós, em qualquer idade, podemos subir essa escada. É lógico que ela vai subir muito mais rapidamente do que você, em função da idade, mas todo mundo sobe a escada. Todo mundo consegue subir, só que tem um pequeno problema. Os degraus diários são baixinhos. Portanto, quanto em termos totais a inteligência de um ser humano pode aumentar, não tem limite. Agora, quanto ela pode aumentar diariamente, é limitado pela própria estrutura das redes neurais do cérebro. Portanto, nós não podemos perder um dia sequer. Esse que é o ponto. Vocês vão dizer, e o sistema educacional brasileiro funciona? Olha, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu avisar uma coisa. Alguém já ouviu falar aqui em Arthur Clarke? Pode aumentar diariamente, é limitado pela própria estrutura das redes neurais do cérebro. Portanto, nós não podemos perder um dia sequer. Esse que é o ponto. Vocês vão dizer, e o sistema educacional brasileiro funciona? Olha, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu avisar uma coisa. Alguém já ouviu falar aqui em Arthur Clarke? Arthur Clarke morreu 6 meses atrás. Que, aliás, me faz um favor, né? Toda vez que vocês na rua virem uma antena parabólica. Começou a fazer uma atividade, um quebra-cabeça, ou um jogo mental. Aí acaba cansando e você desistindo. É isso que ele está dizendo. Todo dia, você tem que procurar uma coisa nova para você ficar bom naquilo lá. Ele fica apontando para o céu, olha lá para cima e fala, obrigado, Arthur Clarke. Que foi ele que inventou isso, esse sistema de retransmissão. Pois é. O Arthur Clarke tinha uma frase que dizia, eu assisti uma conferência dele em Cambridge, em 1900 e tralalá. Any professor who can be replaced by a computer must be replaced. Qualquer professor que possa ser substituído por um computador deve ser substituído. Certo? Por favor, gravem isso. Se você for fazer um teste de QI na humanidade, seja, quantas pessoas, qual é o número de pessoas que têm um certo QI, vai dar a famosa curva em forma de sino, que mostra o quê? Que umas poucas pessoas têm um QI muito baixo, umas poucas pessoas têm um QI muito alto,
E o chamado QI normal é 100. Duro, né? Para mim que sou professor, isso é muito duro. Que cá entre nós, não é lá grande coisa, né? Porque quem tem um QI 100 está acima de metade da população, mas está abaixo da outra metade. Pois é, foi feito um teste de QI na população da Inglaterra. QI médio dos ingleses, 100. Ou seja, os ingleses têm a mesma distribuição normal que a população mundial tem. QI médio dos norte-americanos, 98. É aquela coisa que a gente sempre fala, né? Ser mediano não é ruim. O pessoal pegou aí que é ruim estar na média, ser mediano. Mas estar na média não é ruim, não. São normais também. Eu desconfio que era para dar 100, na última hora incluir o Bush, então caiu para 98. QI médio dos japoneses, 113. Muito acima da média. E mais uma vez, tire esse sorrisinho dos seus lábios, que é só japonês do Japão que tem esse. QI médio dos brasileiros, 87. E não vou nem falar quem que eles incluíram na última hora. Agora, na realidade, o cérebro de um japonês, o cérebro de um inglês, o cérebro de um brasileiro, biologicamente são idênticos. Idênticos. Isso já mostra o quê? Que no Japão, a estrutura, o ambiente, deve fazer coisas que estimulem mais a subida da escada, e no Brasil nós, pelo contrário, estimulamos a descida. É só mudar as regras do jogo. E a escola brasileira, o que faz? Nada, porque a escola brasileira, a escola oficial que eu falo, nem sequer sabe que essa escada existe. Portanto, eu já vi pedagogas falar, não, temos que respeitar a inteligência de cada um. Isso, sua tonta. Respeita, porque aí cada um vai ficar parado no mesmo lugar, não vai sair do lugar. A escola é mais rígida, a escola tem mais a preocupação com o aluno e não com o sistema em si. Porque as pessoas não percebem que tem que haver estímulo para que haja esse... As pessoas nem sequer acreditam que possa haver esse crescimento. Tanto é que quando foi feito o PISA, alguém já entrou no site lá para ver o resultado do exame PISA? PISA, 41 países. Em 2003 teve 41 países participando do exame PISA. Brasil inclusive. Jovens de 15 anos. Foram testados os vários tipos de inteligências. Que, aliás, é palavra tabu, né, na pedagogia. Porque na pedagogia você fala competências e habilidades. Porque usar a palavra inteligência seria extremamente preconceituoso se inteligência fosse uma coisa genética. Gente, então foram medidos vários tipos de inteligência. Alunos brasileiros vindo de escolas públicas então é o penúltimo. E boas escolas particulares. 41 países. 41 países. A melhor colocação num dos quesitos dos alunos brasileiros, aquela que eles se deram melhor, eles tiraram 4º lugar, de trás para frente. Nós fomos antepenúltimo. Na maioria nós fomos penúltimos. Inteligência matemática não. Nós fomos os últimos. Decididamente os últimos. Toda manhã quando eu acordo, eu levanto os olhos aos céus e falo, obrigado, Senhor, por ter criado a Tunísia. Muito obrigado por fazer a Tunísia existir. Porque se não fosse a Tunísia, nós seríamos o pior sistema educacional do mundo. Então vamos fazer uma coisa? Vocês, nós, eu inclusive, somos os piores professores do mundo? Não. Que vergonha. Os nossos alunos são os alunos mais burros do mundo? Não. Os pais dos nossos alunos? Bom, aí já... Agora, o que está errado são as regras do Vai ver por quê. E a cultura, né? Ó, olha lá. Por exemplo, quem é que está muito acima do Brasil? Por que a Tunísia? Os hermanos. Pero lo que hacen los argentinos, porque están tan arriba de nosotros? Penúltimo, Simples. né? Por que tem muita gente chegando atrasado? Porque o trânsito de São Paulo é horrível.
E por que o trânsito de São Paulo é... Não, tem gente que chegou adiantado porque acreditou no horário do Windows. Agora... É o sistema. É o sistema que é culpado disso tudo. que mudou o horário de verão antes da hora. Agora, por que o trânsito de São Paulo é horrível? Porque só na cidade de São Paulo tem mais veículos do que na Argentina inteira. Que não é nenhum motivo de orgulho. Vamos para a Argentina? Argentino, gente. Só na cidade de Buenos Aires tem mais livrarias do que no Brasil inteiro. Eu repito, só na cidade de Buenos Aires tem mais livrarias do que no Brasil inteiro. Estudante argentino lê. Estudante brasileiro assiste Malhação. Esse que é o grande problema. Essa já é uma regra do jogo que nós temos que mudar. Você vai dizer, professor, ao longo de toda a sua experiência, quais são os 3 grandes problemas que você identificou ao longo da sua carreira? Por que a escola brasileira hoje no Brasil não se lê livro, né? Isso que é o grande não funciona direito? Hoje o aluno se sente no direito de conversar durante a aula. Que vergonha, né? Você chama a atenção de um aluno? Se você chamar a atenção meio rudemente, você corre até o risco de ser processado. Há alguns anos eu fiz uma besteira. Aqui perto abriram um colégio novo. E um amigo meu falou, Pierre, abriu um colégio... Esses problemas têm que ser analisados. Porque daí você vê a necessidade de mudanças ou não. Nossos políticos não querem fazer as mudanças por uma série de motivos, né? Não é um motivo, é uma série de motivos. Novo, eu sou diretor, você vai ser um dos nossos professores. Eu falei, desculpe, não tenho tempo. Você vai dar aula um ano só para dar o pontapé inicial. Eu falei, desculpe, não tenho tempo. Pierre, você não consegue uma manhã por semana? Eu falei, não tem. Em sala de aula é um absurdo. Ele acha que é lugar de trocar figurinha, tá? Tenho tempo. Pierre, o dono do colégio vai ficar muito decepcionado. Ele já tinha reservado para você uma manhã por semana, $3.000 por mês. Falei, quarta-feira. Quarta-feira, lembrei agora que tem um... Olha, gente, como me arrependo. Sabe, eu ia dirigindo para essa escola, pensando assim, há 65 milhões de anos, um pequeno cometa, não era nem muito grande, caiu no México, conseguia extinguir todos os dinossauros. Não podia cair uma pedrinha nesse colégio para extinguir esses desgraçados, para não ter que dar aula para esses caras. Porque vocês vão dizer, no cursinho não tem problema. No cursinho eu tenho salas de 200 alunos, nunca precisei botar um aluno para fora de sala. É lógico. Eles perceberam que jogaram na lata do lixo 7 anos de escola, estão tentando recuperar em 10 meses. Esse que é o problema. Você imagina, no meio de uma aula, ter que parar a aula e falar, vocês duas aí, dá para parar? Sabe o que eu escutei? Professor, a gente estava só conversando. Falar, como só conversando, sua pequena imbecil? Quem falou que durante uma aula você pode conversar? Professor, o senhor está estressado. Não é essa a reação? Muito boa, né? No meio de uma aula, eu estou dando aula de física, estava todo mundo prestando. O pessoal já está mais atento, tem a necessidade, então ali é diferenciado. Eu dou aula em cursinho, é diferenciado do que o fundamental e o ensino médio. Atenção, falei, Deus existe, né? E de repente, olha, assim, tem uma menina lá no fundo assim. Falei, filha, se liga, vai, presta atenção você também. Professor, hoje não dá, estou na fossa. Falei, você está o quê? Professor, estou na fossa, meu namorado me largou. Falei, fez bem. Fez bem, porque se teu namorado não tivesse largado, você corria o risco de casar com ele, ter filhos e propagar o gene da estupidez gerações afora. Porque alguém que assiste aula assim não pode se reproduzir. Você vai poluir o pool genético da humanidade. Alguém que assiste aula assim tem que chamar o veterinário e mandar castrar. Essa foi... Acabou de... Está quentinho da gráfica ainda, né? Esse é o lançamento de hoje. Queridas e queridos, restabelecer a autoridade e o prestígio do professor, isso é fundamental. E o estudo mostra exatamente isso.
ou o professor volta a ter autoridade, ou o professor volta a ter prestígio, ou o sistema educacional vai continuar sendo a porcaria que é. É simples. Levanta a mão quem se lembra de quando criança, ficar de pé quando o professor entrava na sala. Como dizia Osmar Santos, por que parou? Parou por quê? Qual foi a gênia da educação que chegou à conclusão que não está... Restabelecer essa autoridade e dar autoridade para o professor. Ninguém precisa bater, ninguém precisa espancar ninguém, tá? E nem ofender, que nem ele fez. Eu não ofendo aluno. Mas a autoridade precisa retornar urgente. Mas na moda levantar. Porque é um sinal de respeito. Você sabe por que eu dou aula? Hoje é lógico que é o dia do professor, mas eu só dou aula de avental. Por quê? Você já viu o padre rezar missa de bermuda? Não, né? Tem que haver aquele mínimo de cerimonial na aula. Tem que dizer quem é que é o professor, quem é que é o aluno. Tem que resgatar esse tipo de coisa. Eu sempre digo, exagerando um pouco, obviamente, que a escola vai voltar a ser uma boa escola quando o professor puder voltar a chamar o aluno de idiota. Sem ser processado. Tem gente que fala, mas você vai xingar. Não é xingar. Gente, existe uma velha piada, que é sem graça, hein? Não vão rir depois. Mas é uma piada para mim muito didática. Diz que a mocinha fez 18 anos, tirou carta de motorista, fresquinha. Acabou de ganhar um carrinho do papai. Ela sai toda se achando o máximo na estrada. Está escurecendo. De trás do morro tem uma curva, sai um carro que acende a luz baixa. Ela acende a luz baixa para mostrar que ela também tem. Aí o carro acende a luz alta, ela acende a luz alta. O carro passa por ela e grita, vaca! Ela grita, corno! Faz a curva e bate na vaca que estava no meio da estrada. Ou seja, às vezes você pensa que a pessoa está te xingando e a pessoa está tentando ajudar. Por isso que eu falo para os meus alunos, se eu te chamo de idiota, isso não é insulto, é um diagnóstico. Que é o primeiro passo para a cura. Gente, antigamente, o pai chegava para a professora primária, falava, professora, cá está meu filho, estou te entregando meu filho. Você faz esse menino aprender a ler, escrever e fazer conta. E se ele aprontar, você fala comigo que eu enquadro o moleque, tá? Não era isso? Hoje, já vi em porta de escola, eu vi isso. A mãe chegar para a filha e falar, agora você vai assistir a aula dessa bruxa, e se ela te encher o saco mais uma vez, você fala comigo que eu vou enquadrar, ela vai perder... Eu vou contar essa piada aí no próximo sexto, hein? Emprego na porta da escola. Então, essa inversão de valores. Gente, eu estou cheio de escutar aluno que vira para mim e fala, ô Pierre, você só dá aula ou também trabalha? Entende? Como se ser professor deixou de ser profissão. E vou dizer mais. Agora vamos falar em termos trabalhistas. Professor ganha bem ou ganha mal? Poderia ganhar melhor sem que isso implicasse nenhuma despesa adicional por parte do patrão? Sim, se voltasse a fazer o que existia quando eu era criança. Livro. O papel que você comprou para imprimir esse livro, você pagou imposto? Eu não admito que não. o aluno fala Por quê? isso para mim, viu, gente? Se você importa um livro dos Estados Unidos, você paga imposto? Não. Por quê? Porque pela Constituição brasileira, livro é imune de impostos. E por que professor não? Porque desde quando? Na minha época, professor não pagava imposto de renda, vocês sabiam disso? Não tinha desconto em folha. O nosso pior patrão não é o dono do colégio, o nosso pior patrão é o Estado. O que nós pagamos de impostos é um absurdo. Se a gente voltasse a ser imune, se livro é imune, por que professor não? Por maior razão, professor deveria ser imune. Próxima campanha do sindicato. Sabia disso, gente? Não, estou falando sério. E outra coisa. Restaurar fé pública. Professor tem que ter fé pública. Porque se um guarda me multa e eu digo, não estava fazendo, ele diz, você estava fazendo, a palavra dele vale mais do que a minha, porque ele tem fé pública, coisa que o marronzinho da CET não tem. Vocês sabiam disso? Ele não tem autoridade desse tipo de multa, porque ele não tem fé
pública. E professor voltar a ter fé pública. A palavra do professor tem que voltar a ser uma coisa importante. Segundo problema, que é o mais grave de todos. Aluno brasileiro, e quando eu falo aluno, estou incluindo vocês quando eu estava fazendo a faculdade, viu? Aluno brasileiro não estuda para aprender, estuda para tirar nota. E se estuda para tirar nota, tira nota. Passa de ano. E consegue um diploma. Só não consegue aprender. Vocês vão dizer, mas professor, se um aluno tira uma boa nota, não quer dizer que aprendeu? Eu conheço 2 técnicas para tirar uma boa nota sem aprender. Uma é ilegal, outra é legal. Qual que é ilegal? Cola. Vocês sabiam que numa faculdade, se pegar um aluno de mais de 18 anos colando... Infelizmente, é uma grande verdade. O aluno, até a escola, aula particular, procura apavorado só no tempo da prova. Tá? Aí vem todo mundo apavorado. Teoricamente, o professor teria que ir na delegacia fazer um BO. Então, vou dar um conselho para todos vocês. Pegou um aluno teu colando, tirar a prova e dar 0 não é castigo. É obrigar o ladrão a devolver o fruto do roubo. Pegou um aluno teu colando, chama a família. Teu filho tentou roubar. 2ª vez suspende, 3ª vez expulsa. É maçã podre. Uma é cola, né? Porque se deixar alguém nessa idade colar, quando crescer vira o quê? Senador. Tá certo? Nós temos que cortar o mal pela raiz. Olha, o ACM lá, o Antônio Carlos Magalhães, na hora que foi ver o resultado, eu não estava colando. Qual é a segunda técnica para tirar uma boa nota sem aprender? E sem colar. A escola marca uma prova na quinta-feira pela manhã. Quando é que um aluno normal começa a estudar? Na quarta-feira não é normal. É alguém que tem visão a longo prazo. E um aluno que planeja o futuro. É o chamado aluno lungimirante. Quarta-feira ele fala, mãe, me acorda meia hora mais cedo. Ou na própria quinta-feira. Professora, posso estudar na sua aula que eu tenho prova na aula seguinte? Vocês já ouviram frases assim? Alguém poderia me dizer por que alunos do fundamental, do médio, da graduação e da pós-graduação e do doutorado, por que todo mundo estuda o mais em cima da hora possível? Para não dar tempo de esquecer. E se tiver tudo fresquinho, tira a nota. E depois? Que grande e gigantesca palhaçada é o nosso sistema educacional. Porque ele só vai estudar naquele momento, ele vai procurar ali. Sempre falo que o nosso sistema educacional tem 2 desgraças. Uma é calendário de prova. Porque aí o cara estuda para prova. Não. E a cultura. Eu já vi mãe falando, ô filho, desliga esse videogame, menino, vai estudar, você tem prova amanhã. Provavelmente sim. Essa mãe acha que está ajudando o filho. Essa mãe está cometendo um crime hediondo. Essa mãe devia ser presa sem direito à fiança. Essa desgraçada está arruinando a vida do filho. Ele aprendeu. Toda escola tem, gente. Calendário de prova, você não foge disso. Porque está induzindo o filho a estudar, porque tem prova. E mesmo a gente comete esse erro. Presta atenção, isso vai cair na prova. Vocês percebem a distorção? A enorme distorção. Terceiro problema. Somos um país de analfabetos funcionais. Gente, todo professor fala isso. Somos um país de analfabetos funcionais. Chama a atenção do aluno, não tem jeito. Ou seja, nós somos um país em que, teoricamente, o índice de analfabetismo é baixo. Mas na hora que você vai checar, você descobre que nós temos um monte de pessoas que sabem transformar letras em sons, mas não em ideias. Gente, vou dar um exemplo de analfabetismo funcional, aproveitando que você está aí. Quantos livros... falem aí nos comentários. Quantos livros você leu esse ano? Está acabando o ano, vamos lá. Quantos livros você leu esse ano? Vai assustar, hein? Quando eu casei com a tua mãe, era meu filho. Quando eu casei com a mãe dele, ela chegou para mim e falou, sabe, meu avô é velhinho, estou quase, está no fim da vida, coitado. Eu queria dar o último prazer para ele. Falei, qual? Ele é um daqueles judeus que fugiram da Europa
nas perseguições. E o sonho dele é ver a neta casar na sinagoga. Você casaria na sinagoga? Eu falei, claro que sim. O patrão é o mesmo. Só muda aqui embaixo quem cobra os 10% de comissão. Vamos lá. Aí eu cheguei para o rabino, Sobel, você me casa na sinagoga? Ele falou, Pierluigi, Sobel aquele das gravatas, aquele que enlouqueceu. Pierluigi, eu vou te casar na sinagoga se você souber ler um reza em hebraico. Tá bom, negócio fechado. E lá peguei. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, fui embora. Na hora da cerimônia, agora o noivo vai ler um reza muito importante. Eu peguei. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shelo asa isha. Muito bem, Pierluigi. Aí eu falei, ainda bem que ele não me perguntou o que eu li. Porque o que eu sou em hebraico? Analfabeto funcional. Eu sei transformar letras em sons, mas não em ideias. Tanto é que quando fui contar essa história, eu decorei a frase de tão traumatizado que eu fiquei, né? Fui contar essa história. Mas ele não sabe o que é, entenderam isso? Ele não sabe o que é. Asaf, lá do ângulo, ele foi criado em Israel. Ele fala hebraico fluentemente. Contei para ele, ele falou, Pierluigi, você tem uma pronúncia boa, eu entendi tudo. Eu falei, que bom, você entendeu tudo, eu não entendi. Aliás, me tira uma curiosidade, o que eu li? É uma reza importante que diz, abençoado seja Deus nosso Senhor, que não me fez nascer mulher. Bom, mas para mim está sendo útil. É que quando eu dou aula, chega uma aluna e fala, professor, posso sair? Estou com cólica. Eu falei, pois não, filha. E lá dentro eu penso, Baruch atah Adonai. Mas, de qualquer forma, nós temos um problema terrível. Professor, quais são as causas disso tudo? O que está acontecendo? Por que nós viramos, por exemplo, um país de maleducados? É o péssimo hábito que existe nos lares brasileiros e você tem que falar com os pais dos teus alunos e com vocês mesmos para acabar com essa maldita mania de deixar a televisão ligada o tempo todo. Porque a televisão ligada o tempo todo me permite o quê? Nesse momento está o Jô Soares tentando falar comigo. Eu dou as costas para ele e começo a conversar com você sobre um assunto completamente diferente. E nós dois estaríamos sendo extremamente mal educados se ele estivesse aqui em carne e osso. Mas como ele está numa TV, virou o quê? Um zum, zum, zum. O brasileiro se acostumou a ter um zum, zum, zum no fundo. É o zum, zum, zum o tempo todo. Onde quer que você vá, tem um televisor ligado. Zum, 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 zum. Outro dia eu fui fazer uma palestra na FIAP, auditório no 8º andar. Peguei o elevador. O que tinha dentro do elevador? Televisor. Com propaganda das Casas Bahia. É o zum, zum, zum o tempo todo. Quando a Rede Globo não transmitia 24 horas por dia, aquele chiado da madrugada, sabe aquele chuvisco? Tinha 10 pontos no Ibope. A televisão ligada o tempo todo. Você deixa na tua casa, na cozinha, o liquidificador ligado o tempo todo? Não, de repente dá vontade de fazer uma vitamina, já está ligado. Quer dizer, então a televisão, o estado normal de um televisor é desligado. Vocês estão rindo? Entrei na internet. Celular no bolso. Só usar quando precisa. www.thinkgeek.com $8,99. Você está rindo, né, Sofia? É o controle remoto Ninja. Ele sempre fala desse controle. Quando ele veio empenado, muita gente comprou. Ninja. Desliga qualquer televisor do mundo. Esse daqui do restaurante aqui do lado, só consegui emudecer ele. Mas se eu tivesse ficado mais um pouco, eu tinha conseguido desligar. Eu estou no hotel, tomando meu café da manhã, alguém tentando me vender o carnê do baú da felicidade. Ah, não. Não, e o gozado é a reação dos outros hóspedes. Eles não percebem que o televisor foi desligado. Mas percebem que sumiu o quê? O zum, zum, zum. Aquele zum, zum, zum de fundo. Outro dia, eu moro numa chácara, pedi para o meu caseiro me ajudar a fazer compra no Carrefour, que era muita coisa. No meio das compras, bateu fome. Eu fui comer um sanduíche com ele. Enquanto nós dois sentamos com o nosso sanduíche refrigerante, e na parede, obviamente, tinha a Globo, né? Eu falei para vocês, quando ele veio para cá, ele comprou ele falou desse controle. Muitos alunos compraram, nós fizemos uma viagem de São Paulo. Vocês precisavam ver, os alunos passavam desligando no shopping todas as televisões. Foi um barato também. O moleque também eu vou falar para você, né?
Eu peguei o ninja aí. Aí o Marcelo começou a rir muito. Falei, Marcelo, você nunca viu isso? Falei, isso daqui eu já vi. Eu nunca vi isso. Eu olhei do lado, tinha um cara com sanduíche já mordido, olhando para a TV apagada assim. Gente, imóvel. Aí eu peguei o ninja, liguei a TV de novo, ele voltou a comer. Gente, o cara deu um pause na vida. Hoje, no caso, é o celular. Você viu como uma coisa moderniza muito rápido? Hoje é o celular que faz esse papel aí super agressivo. Tirou zum, 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 parou de viver. Voltou zum, 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 voltou a viver. Então posso pedir um favor? Hoje, quando vocês chegarem em casa, começa por vocês. Desliga a TV. Tá ligada? Desliga. Ai, não posso mais assistir TV. Claro, mas liga na hora que você quer. E depois desliga quando termina o teu programa. Ai, hoje é o último capítulo de Dupla Face, ou coisa desse tipo. Isso tá bom. Aqui, ó, não tinha uma novela assim? Duas caras, isso. Oh. Sim, é mesmo, o conceito é o celular, mesmo, gente, tá? Hoje é o celular. Esse vídeo já é antigo, essa palestra. Que eu falei, esse senhor já faleceu. Agora o que é? A predileta, a preferida, a favorita. Hoje é o último capítulo, que horas começa? Às 9, que horas termina? Às 10. Liga a TV às 9 e desligue às 10. Porque aí você assiste o que você quer, senão você assiste o que eles querem. Televisor está transformando os brasileiros em mal-educados. Todos nós estamos ficando mal-educados. Esse é um problema que dá para resolver. E dá para resolver restaurando o prestígio do professor. Principalmente isso. Qual era o segundo problema? Você não decora andar de bicicleta, você aprende a andar de bicicleta. É muito diferente uma coisa da outra. Estudar para a prova. Por que as pessoas estudam para a prova? Porque as pessoas têm dentro do crânio uma coisa maravilhosa chamada cérebro, o melhor computador do mundo. Só que veio sem manual de instruções. E as pessoas não sabem usar. Para não ficar agora aqui com... Eu não vou querer dar uma aula de neuropedagogia para vocês. Então, para simplificar, eu vou fazer uma metáfora. Aprender é escrever no cérebro. Tudo bem? Aprender é escrever no cérebro. Só que em cada região você escreve de uma maneira diferente. Naquela região azul, cerebelo, aquele que andar de bicicleta. Fica na base do crânio, é como se você pegasse um formão e um martelo e fosse cavando letra. O equilíbrio, tá? Você vai andar de bicicleta. Vai sair andando. Após letra na pedra. Você tem uma laje de pedra e fica com formão e martelo batendo e cavando letra após letra. Demora para escrever, não demora? Agora, qual é a vantagem? Depois que você escreveu, você não apaga nunca mais. Está claro isso? Levanta a mão quem levou algum tombo para aprender a andar de bicicleta. Certo. Quem não levantou a mão não sabe andar de bicicleta. Por que todos nós levamos algum tombo? Porque foi muito difícil escrever no cerebelo a habilidade de andar de bicicleta. Agora você vai ficar 30 anos sem subir numa bicicleta. A hora que você subir, o que vai acontecer? Você sai andando. Você sai pedalando. Foi difícil escrever, mas você não apaga nunca mais. Então você pode dizer, eu aprendi a andar de bicicleta. Um dia eu estava atravessando a Avenida Paulista, de carro, com o teu irmão. Você é o 4.2, era o 5.2. Estava com o teu irmão. Era ele. Que chegou e falou, pai, o que está escrito no alto daquela igreja? Eu falei, aonde? O que é aquele? Deo in honorem sancti Aloisii. O que é isso, pai? Eu falei, é latim, filho. Muito legal. E você sabe o que está escrito? Eu falei, deixa eu ver. Deo, terminação O é dativo, objeto indireto. In honorem acusativo, assim. Olha o que ele falou. Eu aprendi o latim, tá? Então isso aí é muito interessante. In regio acusativo. Sancti Aloisii é genitivo. Aí está escrito, filho, que essa igreja foi construída para Deus em honra de São Luís. Não, ele aprendeu antes, né? Desde o começo. Ele me olhou de uma forma muito estranha. Falei, pai,
Você não é professor de física? Eu falei, sou. E você sabe latim? Aí eu expliquei para ele, filho, quando eu tinha a tua idade, 14 anos, latim era uma das matérias da escola, que infelizmente algum imbecil de Brasília resolveu tirar, certo? E, portanto, quando eu tinha a tua idade, eu aprendi latim. Aí virou para mim e falou, nossa, pai, mas faz tanto tempo. É que para os nossos filhos nós não nascemos, nós somos fundados, né? Nossa, pai, mas faz tanto tempo. Eu falei, filho, eu não falei que me ensinaram latim. Eu não falei que eu tive aula de latim. Eu falei que eu aprendi latim. E quando se aprende para sempre. Em que idioma eu estou falando com vocês? Português. Eu aprendi a falar português com 12 anos. Eu tenho 65 e estou falando português até hoje. Moral da história, eu aprendi a falar português. Aprendi a aprender para sempre. Então, na realidade, escrever no cerebelo é onde você escreve a psicomotricidade e você aprende para sempre. Deixa eu fazer uma experiência com vocês. Só um instantinho. É que eu vou precisar das duas mãos. Será que eu consigo pôr aqui? Segura para mim, só um segundo. Não dá. Todos vocês, por favor, levantem a mão direita. A direita é de lá, hein? Sim, porque já vi gente descobrir assim. Aqui está, é a direita. Vocês nunca viram isso? O senhor virá... entender uma coisa. É o começo. Entender, deixar bem claro isso. Entender o começo. Você vai entender como funciona para depois você aprender. Reproduzir é outra, tá? É a mesma coisa de dirigir um carro, tá? Você vai lá, como dirige, é assim, dá seta aqui, tá? Mas para você dominar o carro leva algum tempo, não é automático. Direito. Levanta a mão direita, segura o nariz. Com a direita. Eu estou usando a esquerda porque eu sou espelho, né? Agora, com a outra mão, segura a orelha. Conseguiram? Agora, bate assim. Agora, levanta a mão esquerda. Segura o nariz. Com a outra mão, segura a orelha. Senão vão pensar que você é louco. Bate. Vocês entenderam? Então, levanta a direita, segura o nariz e segura a orelha. Bate, levanta a esquerda, segura o nariz e segura a orelha. Bate. E agora no meu ritmo. Prontos? É a piada. 1, 2. Só que vai embora rápido. 1, 2. Vai, vamos. 1, 2. Obrigado. Moral da história. Vocês notaram uma coisa? Vocês entenderam o que era para fazer. Vai embora. Mas ainda não aprenderam. E é bom o professor entender muito bem que entender é uma parte do processo, aprender é outra. Não tem, entende? Não é? Uma já implica na outra. Agora, se hoje à tarde vocês treinarem, amanhã vocês não vão poder fazer isso. Semana que vem você não vai poder chegar na tua sala de aula, mostrar isso para os seus alunos, falando, está vendo? Qualquer idiota consegue fazer isso, você não consegue. Quer dizer, na realidade, você pode aprender. Se hoje à tarde você ficar na frente do espelho e treinar, tranca a porta do banheiro para que ninguém te surpreenda fazendo isso. Uma coisa foi entender, a outra coisa foi essa acho que aprender. É a pior porque escrever no cerebelo não é uma coisa simples. Agora, como é que eu escrevo no sistema límbico, que é essa região amarela aí em cima? Aí é exatamente o contrário. Em vez de ser extremamente difícil, é como se eu pegasse um bastão e fosse escrevendo na areia. Sabe, Padre Anchieta, escrevendo poesias na areia. Só que está ventando. Então eu escrevo e apago. Escrevo e apago. Escrevo e apago. Então, na realidade, o sistema límbico é o rascunho do cérebro. É um lugar onde é muito fácil escrever, é muito fácil apagar. Você apaga coisas que você colocou segundos antes. Você está sentada na sala, levanta, vai até a cozinha, para no meio da cozinha e fica que nem uma tonta se perguntando o que eu vim fazer aqui, meu Deus do céu. Já aconteceu com algum de vocês? O que você faz para lembrar? Não adianta buscar inspiração na geladeira, você é obrigado a voltar. E nesse momento, você diz, eu tenho sérios problemas mentais. Por favor, tomem consciência de que dentro da cabeça de cada um Quem é esse gênio? Nós mesmos. de nós, inclusive dos nossos alunos, mora um idiota. Essa é a parte idiota do cérebro. Não, realmente. É a primeira que acorda pela manhã. Vocês já notaram quanta besteira você faz de manhã cedo?
Num dia muito frio, eu vi esse cara pular de um beliche e calçar 2 meias no mesmo pé. Ele calçou uma, depois ficou pulando, quando achou a outra, em vez de calçar no pé descalço, calçou no pé que já tinha a meia. Qual é a desculpa? Eu estou sonado. Não é que está sonado, é a parte idiota do cérebro. Olha que só. Funciona assim. 15 mil Gente, computadores. Eu já vi gente fazer... Eu já vi um colega meu, Renato, atender o telefone no controle remoto da TV. Eu, de manhã cedo, olha quem está falando. Eu já escovei os dentes com hipoglós. Alguém que chega a esse extremo tem problema. Certo? Agora, você sabe qual é a boa notícia? É que lá no córtex, naquela outra região, dentro de cada um de nós, mora um gênio. Mas mora um gênio mesmo. Só para vocês terem uma ideia, quando eu dava aula de inteligência artificial na engenharia da computação, nós fizemos um cálculo. Quantos computadores de última geração? Esse é um notebook de ultimíssima geração. 4, Quantos eu deveria 7. ligar em rede para simular um córtex humano? O cálculo mais otimista deu 15 mil. 15 mil. Ou seja, dentro de cada crânio de cada um de vocês, tem uma rede equivalente a 15 mil computadores. Vocês têm ideia do que quer dizer isso? Quer dizer que vocês e todos os seus alunos, no fundo, são gênios. Alguns bem no fundo, né? Mas todo mundo tem esse potencial, essa genialidade potencial. Ou seja, todo mundo pode subir a escada da inteligência. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar parabéns para o engenheiro, né? Quer colocar 15 mil computadores num litro e meio, isso sim é nanotecnologia. Em segundo lugar, lembre-se de uma coisa, se alguém estudar que nem um louco, 10 horas por dia, todos os dias da semana, sábado e domingo inclusive, todas as semanas do mês, todos os meses do ano, e todos os anos de sua vida, essa pessoa esgota a capacidade de processamento de seu cérebro em aproximadamente 4 séculos. 4 séculos. Está certo que a expectativa de vida aumentou. Mas também não vamos exagerar. Quanto tempo você vai viver? Se você for uma Dercy Gonçalves. Oscar Niemeyer. Eu pretendo morrer aos 96 anos baleado por um marido ciumento. Esse é o meu projeto de vida. Agora, 4 séculos significa o quê? Que todos nós vamos morrer com pelo menos 3/4 da inteligência que ele nos deu ainda a ser desenvolvida. Sabe o que quer dizer isso? Aquela escada que eu falei no começo, é uma escada que tem degraus para 4 séculos. Gente, eu nunca tinha pensado nisso, mas é uma realidade, né? As pessoas que têm maior conhecimento técnico em alguma coisa têm os melhores salários. Isso aí é uma coisa assim que realmente é uma verdade. Pensa aí, o cara realmente ganha mais porque tem uma capacidade ou ele aprendeu alguma coisa que é bem mais sofisticado que outra. E nós só temos fôlego para 1 século. Portanto, a escada é como se fosse infinita, não tem fim. Porém, insisto, os degraus são baixinhos. Professor, escrever no idiota é fácil? É, mas apagar também é fácil. Escrever no gênio é difícil? É, mas apagar também é difícil. É a mesma coisa que o cerebelo. Escrever no gênio você não esquece nunca mais. Agora vem a pergunta que vale $1,5 milhão de dólares. É bem fácil de se entender. Por que $1,5 milhão de dólares? Então, se estuda... Porque se eu for na porta da ASUS prova, ou seja... e falar, eu quero comprar 15 mil desses por atacado, depois. Passando eles vão vender a $100 cada um. Ele não vai ter mais o conhecimento $100 vezes 15 mil dá $1,5 milhão de dólares. Dentro da cabeça de cada um de nós tem um patrimônio de $1,5 milhão de dólares. Quando você trabalha, o salário que você ganha não é salário. Vai embora. É leasing. É o aluguel de um equipamento que custa $1,5 milhão de dólares. E você vai dizer, por que tem salários tão diferentes? Porque quem está alugando depende de que degrau ele está. Se for alguém que se preocupa em subir a escada, o leasing vai ser cada vez mais alto. Agora vem a pergunta de $1,5 milhão de dólares. Prontos? Na hora que seus alunos, do fundamental, do médio, da graduação, da pós-graduação,
estudam mais em cima da hora possível para fazer uma prova, estão colocando as informações no idiota ou no gênio? No idiota. Esse é o câncer da escola brasileira. Você vê aluno entrar na sala de aula, o cara entra assim, sem chacoalhar a cabeça. Que se você chamar e falar, ô Zé, que foi? Pronto, agora embaralhou tudo. Agora eu vou ter que estudar de novo. Ou aquela menina que entra assim, não fala comigo, não fala comigo, não fala comigo. Ou aquela que chega e fala, professora, dá a prova logo, pelo amor de Deus, antes que eu esqueça. Posso dizer uma coisa? Vocês entenderam a farsa que é o sistema educacional brasileiro? É uma farsa. Nós estamos brincando, é brincadeira isso. Tem que mudar as regras do jogo. Vocês vão dizer, professor, então me explica aí, como é que a gente escreve no gênio? Aí que está, no gênio você não escreve, você copia. Como assim? Posso voltar para a minha analogia de escrever na areia? Isso que eu falo para os meus alunos. Vamos lá. Se você estuda à noite e depois não pega o celular, você não vai assistir televisão e realmente estudar, não precisa estudar muito, estuda 15 minutos. E você vai dormir e reforça aquele que é de escovar o dente. Escova o dente, vai estudar. Depois você volta, escova o dente, vai dormir. Muda a situação, viu? Muda completamente. No cerebelo é escrever na pedra. No sistema límbico é escrever na areia. Agora atenção, eu estou escrevendo na areia. Quer um conselho? Como dizem em Piracicaba, carca fundo, mas carca bem. Porque depois que você cansar de escrever, você vai dormir. Você some de cena. Entendeu? E então entra em cena uma rotina automática que eu chamo encarregado da manutenção, e vai que chega nessa areia que está afundada. E o que vai acontecer? Joga cimento em cima. Que você vai obviamente, onde tem uma valeta bem fundo, o cimento é mole e penetra. E na hora que essa placa de cimento endurece, você levanta essa placa de concreto, tudo que estava em baixo relevo vai estar agora em alto relevo. Essa placa de concreto é levada para um gigantesco armazém chamado córtex e armazenada para sempre, porque o concreto e a pedra, onde você escreveu no cerebelo, são igualmente duros. Só que no cerebelo ainda dá para escrever acordado. No concreto, você teve que dormir e deixar que essa rotina entrasse no lugar. Moral da história, é como no computador, quando você digita uma tecla qualquer, o código dessa tecla não vai para o HD. Isso é extremamente importante. Quem chegou até aqui comigo está de parabéns, está preocupado com a educação dos seus filhos e sua mente. E a sua também. Então, vamos analisar essa parte aqui, tá? Que ela é importante. Vamos prestar atenção. Vai para a memória RAM. O que é a memória RAM? É um rascunho, é uma memória pequena e provisória. É a areia do computador. Eu quero gravar para sempre, eu quero salvar. Então você copia para o HD. Ninguém escreve diretamente no HD. Primeiro você escreve no rascunho e depois é que você passa para o HD. Então isso significa que até certo ponto o cérebro humano é muito parecido com o computador. O sistema límbico faria o papel de RAM. E o córtex faria o papel de HD. No cerebelo você escreve na pedra, no rascunho você escreve na areia, e no córtex você armazena as placas de concreto que foram moldadas noite após noite. Isso significa o quê? Que escrever no teu rascunho é a coisa mais fácil do mundo. Você escreve facilmente e algum tempo depois, lixo. Escrever é fácil, mas apagar é tão fácil quanto. Você vai dizer, professor, quanto tempo depois? Sei lá, minutos, até horas. Mas nunca dias. O que está escrito na areia pode durar minutos, pode durar horas, mas nunca dias. E esse que é o grande equívoco, porque quando dura horas, o cara está com a informação aí, olha lá, está disponível, olha lá, está disponível, qual é a sensação que o cara tem? Não dá. Que esteja disponível para ser. E no dia seguinte, o famoso, como era mesmo?
Como é que se escreve no córtex? É que eu estou sem mousepad aqui. Não é que eu estou sem pontaria, não estou bêbado. No córtex, você escreve pegando uma rede neural, desligando alguns neurônios e ligando outros. Você muda o circuito do cérebro. E mudar o circuito do cérebro com o cérebro acordado é a mesma coisa que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Ninguém consegue. Na Fórmula 1 tenta às vezes, mas atropela o mecânico. Se você quiser trocar o pneu do carro, quiser fazer a manutenção, primeiro você para o carro, depois você troca o pneu. Moral da história, durante o dia, todas as informações que entram no teu cérebro entram no rascunho, na areia. Só que como o rascunho é pequeno, quando está entupido, a reação é sono. Quando chega à noite, aquele famoso... Não é corpo cansado. Corpo não sente sono. Aquele... É cérebro entupido. É o cérebro falando, pelo amor de Deus, desliga esse troço que eu preciso fazer manutenção. Aí o que você faz? Dorme, obviamente. Você vai dormir para que entre o cara da manutenção. Na hora que você dorme, a atividade elétrica do teu cérebro cai quase a zero. À noite você aprende. Olha que coisa incrível. Você aprende à noite com tudo que você vê. Gente, eu vou parar já, porque esse vídeo eu vou fazer em 2 etapas. Uma vai ficar muito cansativa, tá? Então, vamos parar aqui e nós retornamos com outro vídeo, outro dia. Deixe seu like, faça sua inscrição. É muito importante o seu like e a sua inscrição para o meu canal. Eu agradeço muito quem chegou até aqui com a gente. E prometo que semana que vem eu já coloco o outro vídeo, o final dessa palestra do professor Pierre, tá? A parte 2. Muito obrigado, valeu mesmo, tá? E tchau!